Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos amigos, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos aí mais uma vez para darmos início ao nosso trabalho. Segunda parte do nosso trabalho, que extraímos lá da Revista Espírita, novembro de 1859, que tem como título: Deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritos? Essa é a pergunta, e nós estamos já na segunda e última parte desse trabalho. Terminamos ontem a primeira parte, E vamos dar início aqui à segunda parte. Eu vou repetir só um pedacinho do final do trabalho de ontem para a gente poder se situar melhor. E no parágrafo final, que é pequenininho, 3 linhas, diz assim: os espíritos não enganam senão aqueles que querem deixar-se enganar e que não sabem ou não querem frustrar suas astúcias pelos meios de controle que conhecemos. Os espíritos só enganam quem se deixa enganar. Não o farão, diz ele aqui, se nós tivermos conhecimento do que estamos ali fazendo. Conhecimento, qual esse conhecimento? Conhecimento através do estudo sério das obras fundamentais de Allan Kardec, que nos traz conhecimento bastante apurado de como nós nos devemos portar, como os espíritos se portam dentro de algum momento, ou de uma psicografia para escrever um livro, ou dar uma mensagem, ou simplesmente ali no trabalho de desobsessão, aonde eles se manifestam para pedir o nosso auxílio. Nós temos que estar atento a toda a comunicação, principalmente as comunicações que vêm para ser publicadas. Mas nós estaremos aptos a fazer isso a partir do momento em que nós tivermos conhecimento. Não precisa de ser também tão profundo, mas um conhecimento lógico, um conhecimento normal, daquilo que nos ensinou Kardec dentro das suas obras. Isso é muito importante. Todos nós somos médios, de alguma forma. Mas quando você é um médio escrevente, que você vai fazer esse tipo de trabalho, você tem que conhecer a doutrina. É como um diretor de um filme. Ele vai fazer um filme sobre espiritismo, eu vou dar como exemplo o espiritismo. Ele tem que ter um laboratório de conhecimentos sobre o que é a doutrina espírita, para não jogar somente na tela, no telão, a sua própria ideia, a ideia que ele faz do que poderia ser. E aí às vezes sai porcarias e a gente vê aí achando que é espiritismo, quando não é. Principalmente para aqueles irmãos que são adeptos à religião, mas não são frequentadores assíduos, não estudam, não faz parte de grupo de estudo, vão lá porque tem uma afinidade com o espiritismo, vão lá para tomar um passe, não sei o quê. Então aquilo que a gente diz, eles aceitam. E por muitas das vezes, como a gente vê nesses filmes que botam aí, dizendo que não posso falar aqui o nome nem nada, que aquilo é o que acontece lá, não é assim. Ou melhor, não é bem por aí. Como diziam os antigos, não é bem para o bico de todo mundo aquilo, não.
E não é totalmente daquela forma. Talvez seja até de uma forma muito melhor, mais sutil, não muito grosseira como aquilo. Então as pessoas ficam pensando que aquilo lá é o que eles vão encontrar quando chegar do outro lado, e às vezes não é. Aí eles voltam aqui na mesa mediúnica para reclamar, né? Resmungando, chorando, porque aprenderam aqui uma coisa e chegou do outro lado, era outra totalmente diferente. Eu sei que lá é o mundo real, aqui é o mundo grosseiro, mas eu tenho que saber como é que é o mundo real, de fato. E como é que eu vou saber? Lê Kardec, você aprende rapidinho, principalmente aqui, esta grande obra que chama-se Revista Espírita, que numa maioria, 90% daqueles que são espíritas leram pelo menos um dos 12 livros, onde tem relato dos espíritos sobre como é que é o outro lado, de fato. Fica aí a dica. Quer aprender? Lê a Revista Espírita. Você vai ter um cabedal de conhecimento fantástico. E depois vocês escrevem para mim, dizendo se eu tenho ou se eu não tenho razão. Mas vamos dar seguimento à nossa última parte do nosso trabalho, que é: deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritas, extraído da Revista Espírita, novembro de 1859. Vamos a ele. O público que não sabe disso não vê senão uma coisa: um absurdo seriamente oferecido à admiração, e dizem a si mesmo: se todos os espíritas são como isso, com o qual são gratificados, esse julgamento, sem nenhuma dúvida e sem consideração, vos acusais com razão de leviandade, e dizeis: estudai a coisa. Olha Kardec mandando a gente estudar. E não vedes senão o único lado da moeda. Não aceita de primeira, não. Mas há muitas pessoas que julgam a priori, e sem dar ao trabalho de virar a folha, sobretudo quando não fazem de boa vontade, que é necessário evitar o que pode dar-lhes muita contenda, porque se a má vontade se junta à malevolência, ficam encantados por encontrarem do que falar mal. Mais tarde, quando o Espiritismo estiver vulgarizado, mais conhecido e compreendido pelas massas, essas publicações não terão mais essa influência do que não teria hoje uma livre compreensão das heresias científicas. Kardec disse isso, repito, em 1859, porque já havia um monte de gente escrevendo livros, escrevendo folhetos sobre coisas ditas espiritismo, que não era espiritismo, era besterol. E pasmem, quem viu o nosso vídeo anterior falando sobre enxurrada das obras ditas espíritas com aval de Divaldo Franco, está sabendo do que eu estou falando. Quem não viu, vê lá, está lá no canal, né? A enxurrada de obras ditas espíritas, um monte de besterol que falam por aí, soltam por aí, porque não existe critério. O cara escreve aquilo que vem na cabeça dele. Você é contra o animismo, Jorge? Não, não sou contra. Por muitas das vezes ele nos é muito útil, mas é que o contexto do que está dentro desses livros aí, ditos espíritas,
não cruzam em nada, em momento algum, com as obras fundamentais de Allan Kardec. Por isso, eu as denomino, com maior prazer, de besterol. Porque a gente vem falando isso sempre. A gente está fazendo esse trabalho de alerta porque estamos preocupados com os jovens que estão começando hoje, que têm uma cabeça bacana, bem ampliada. Grupos jovens se formando hoje com maior quantidade de pessoas. É nisso que nós temos que dar um pouquinho do nosso suor. Por isso que eu venho aqui e falo. Alguns me criticam, falam que eu sou áspero, que às vezes eu pego muito pesado, mas às vezes não dá para ficar passando a mão na cabeça. Nem sempre eu posso lhe dar somente a rosa. Eu tenho que lhe dar uma rosa com espinho para você espetar o dedo e se alertar. Pô. Senão, não vai dar certo. Alguém tem que fazer o trabalho. E nós nos propomos a fazer esse trabalho. Estamos também muito bem amparados para poder estar fazendo esse trabalho. E segue ele dizendo: até lá não se poderia colocar mais circunspecção, porque há os que podem prejudicar essencialmente a causa que querem defender. Muito mais do que os ataques grosseiros e as injúrias de certos adversários. E a gente vem sofrendo isso. Alguns fariam nesse objetivo o que não conseguiriam melhor. Prestem atenção, o erro de certos autores é o de escrever sobre um assunto antes de tê-lo aprofundado suficientemente e por aí dá lugar a uma crítica fundada. Vou chegar lá e vou escrever e vou jogar e aí pega. Porque muita gente pensa que os nossos críticos, que por muitas das vezes são de outras religiões, fazem a crítica ao nosso trabalho fundado nessas obras ditas espíritas. Eles não fazem crítica sobre as obras fundamentais de Allan Kardec. Eles pegam esses pequenininhos aí por aí e desce a lenha, dizendo que se escreveram bobagem, e de fato tem razão. Nós estamos dando ar, nós estamos dando munição para o nosso inimigo. Por quê? Porque essas fábricas de livros que tem por aí, repito, dão valor a essas obrazinhas que estão aí, porque sabe que vai vender. Estão pensando em faturamento. A visão deles é em faturar e não de levar a comunicação certa e correta para os nossos leitores. Mas tudo está errado? Não. Tem obras aí que são muito boas. Você pode ver que ela se cruza com as informações dadas por Allan Kardec lá nos livros fundamentais. Tem outras que não passam nem perto. E é dessas outras que eu estou falando. Mas para você saber a diferença de uma para outra, você tem que ter o conhecimento. Você tendo o conhecimento, você sai separando o joio do trigo, tranquilamente. Simplesmente eu não compro. Antes de comprar uma obra, você que tem conhecimento, que conhece, antes de você comprar uma obra, dá uma olhadinha, né, na introdução. Eu tenho aqui eu não tenho nenhum livro aqui que eu poderia mostrar para vocês. Às vezes ali na capa já vem alguma coisa falando ou sobre o autor ou sobre o conteúdo da obra. Ou então dá uma olhadinha na introdução, rapidinho. Posso dar uma olhada no livro? Dá uma olhadinha. Por ali você já tira tudo. Já tira tudo. Já sabe o que vem pelo meio do caminho. Porque é ali que eles começam a dizer as besteiras.
Aí a gente já diz, não, tá, obrigado, essa obra que eu não quero, não era bem essa que eu queria ver. Continua. Lamentam-se do julgamento temerário de seus antagonistas, não prestam atenção ao fato de que eles mesmos, frequentemente, mostram um ponto fraco. Estão cansados de ver aí autores de livros espíritas, de vários livros espíritas, fazerem isso. Seriam presunçosos porque se crerem ao abrigo de toda a crítica, primeiro, porque é impossível contentar todo mundo. E em segundo lugar, porque há pessoas que riem de tudo, mesmo das coisas mais sérias. Uns por estados, outros por caráter. Riem muito da religião, não é de se admirar que riam dos espíritos, que eles não conhecem. Eles falam mal, mas não conhecem. Se ainda seus gracejos fossem espirituosos, haveria compreensão. Infelizmente, em geral, eles não brilham nem pela finura, nem pelo bom gosto, nem pela urbanidade e ainda menos pela lógica. Portanto, façamos pelo melhor, colocando de nossa parte a razão e as conveniências. Aí também, mas eu vou repetir aqui para vocês. Portanto, façamos pelo melhor, colocando de nossa parte a razão e as conveniências. Aí também colocaremos os galhofeiros. A hora que a gente parar de ver essas porcarias, eles não vão ter como vender, vai ficar encalhado lá na prateleira. Eles param de escrever e a gente coloca eles de lado. Mas se dão valor a tudo que escreve, sem pelo menos ler, não, esse é o livro do fulano, isso é muito bom. Acreditem vocês, é assim que a coisa funciona. Eu não vou abrir aqui um espaçozinho para me falar algo que eu vi. Um confrade nosso aqui do Rio de Janeiro tinha me convidado para ir assistir uma palestra fora do Rio de Janeiro. Não vou dizer nenhum estado, senão vocês vão saber de quem é que eu estou falando. E lá eu acabei não indo, e ele, como presidente aqui de uma grande casa aqui do Rio de Janeiro, foi. E depois, quando nós nos encontramos, ele falou para mim o seguinte: Jorge, eu fiquei decepcionado com o fulano, um autor de vários livros espíritas, ditos espíritas, alguns até com bom conteúdo, outros não. Eu estava presente quando uma pessoa lá da assistência, ao terminar lá o trabalho, dirigiu-se a ele e perguntou: fulano, eu estou começando agora no Espiritismo, o que você me aconselha para a leitura inicial, né? Porque eu estou adentrando agora ao Espiritismo. Pasmem, senhores. Ele disse para essa moça que lhe perguntou: leia primeiro os meus livros e depois leia Nosso Lar. Aqui eu vou citar o nome do livro que ele mandou ler. É assim? É dessa forma que se começa a estudar Espiritismo? Pelos livros desse senhor? E pelo Nosso Lar? Ou é pelo que é o Espiritismo? Ou é pelo que é o Livro dos Espíritos? O Livro dos Médios? O Evangelho? E por aí vamos embora. É por aí que eu acho que começa a se
conhecer o Espiritismo, e não por outra obra. Não aceito, não vou aceitar e vou criticar sempre quem fala isso. Porque vejo nessas pessoas até maldade. Porque ele quer vender o seu livro ao invés de apresentar de fato os livros da doutrina, os livros verdadeiros da nossa querida doutrina espírita. Continuando, essas considerações serão facilmente compreendidas por todo mundo, mas há uma, não menos essencial, que se prende à própria natureza das comunicações espíritas, é que devemos omitir os espíritos. É que não devemos omitir os espíritos. Vão onde encontrarem simpatia e onde sabem serem escutados. Se ele tem afinidade com o médico que não é bom, ele vai lá e vai pegar o médico e vai escrever um monte de besteira. As comunicações grosseiras e inconvenientes, diz ele, ou simplesmente falsas, absurdas, ridículas, não podem emanar senão de espíritos inferiores. Kardec está nos alertando aqui, ó. É ele que está dizendo isso para a gente. O simples bom senso nos indica isso. Basta ter bom senso, gente. Lembra que eu falei? Dá uma olhadinha no livro, não, passa uma vista rápida, não vai pela capa ou pelo título, e nem tampouco pelo autor, porque ele pode falhar. Ele pode trazer uma obra, depois de ter trazido grandes obras, trazer uma outra obra aí que não vale nada. Esses espíritos fazem o que fazem com os homens que vêm escutando com complacência e se ligam àqueles que admiram as suas tolices e frequentemente deles se apoderam e os dominas, ponto de fasciná-los ou subjugá-los. Esse é o cara que eu queria. Opa, ele deu brecha. Eles gostam de escrever bobagem. Então vamos lá buzinar para ele. E ele sai lá escrevendo, aí publica, o outro quer ganhar dinheiro lá para a editora dele, bota e vai embora. E nós estamos aí, infelizmente, com a enxurrada de porcaria ditas espíritos. Eu queria pedir perdão, porque às vezes eu uso esse termo porcaria, essas coisas todas, mas não tem outra condição. Não tem outra condição. A gente vem passando muito a mão na cabeça de muita gente, sem antes dar uns apertos. A gente está na hora de começar a dar um aperto. O mundo já está meio de cabeça para baixo. E se alguém não for um pouco ali, não dá para abraçar todo mundo, a toda hora, a todo momento. Tem gente que tem que tomar um puxão de orelha. É como criança, né? Não faz, meu filho, porque isso é errado. Se você botar o dedo naquele buraquinho, vai dar um choque, vai te machucar e não sei o que. Tá bom, filho? Pá. Aí você fala de novo, filho, isso vai machucar a sua mão, não sei o que. Chega um momento que você tem que pegar ele e botar de castigo. Senta aqui e não sai daqui. Por quê? Porque você fez aquilo que eu já te falei 10 vezes para não fazer. A gente está vindo falando, não sou eu não. Aí Kardec falava lá em 1859. Herculano Pires fala isso, a Bessa também. E dizem, o movimento está bom. Não está bom não. Não está bom não. Porque se tivesse bom, nós teríamos aquele local lá que em vez de ser fábrica, deveria ser a instituição que nos fornecesse bastante conteúdo para incentivar o jovem a ler as obras de Kardec. No entanto, não fazem, não gastam dinheiro numa publicidade fazendo isso, mas gastam com outras besteiras. E alguém tem que falar. Sou eu. Se eu vou ganhar paulada, tudo bem, não tem problema não, mas eu vou fazer esse trabalho. Enquanto eu puder, estarei insistindo para todos os jovens.
essa garotada aí de grupo jovem do Centro Espírita, para quem eu bato palma, que eu acho legal, são pessoas bacanas. Gente, vamos estudar as obras de Kardec. Elas têm que vir em primeiro lugar. Se alguém disser que é outra, vocês saem fora. Não aceitem, porque não é por ali que se começa. Você não começa a faculdade pela faculdade. Você antes estudou lá, né, no fundamental, em médio, pré-vestibular, papai, e vai embora. Nós não podemos começar pelo outro. A gente tem que começar pelo básico, pelo fundamental. E não pelo básico, porque básico são os outros. Que não são, não complementares, não complementam. Falo de novo, não são complementares, são básicos. Traz lá uma coisinha ou outra, né, uns dizeres muito bonito, que mexe com o nosso coração, nos faz até chorar de vez em quando, né, porque traz aí algumas exemplificações bacanas. Mas não é a base. A base é outra. A importância que se dá às suas comunicações pela publicidade os atrai, os anima e os encoraja. É o que eu falei. Estou mais preocupado com o que vai render. O único e verdadeiro meio de afastá-los é provar-lhes que não se é sua vítima, rejeitando implacavelmente como apócrifo e suspeito tudo o que não é racional. Kardec é fabuloso, meu Deus do céu. Tudo que se desmente à superioridade que se atribui o espírito que se manifesta e o nome com o qual se veste. Então, quando ele vê que perde o seu tempo, como diz os nossos jovens, vaza. Porque ninguém está dando trela. Tem uma senhora aí que escrevia uns livros muito bons, muito bacana no início, coisa e tal, e depois começou a ver a coisa em cima de faturamento, só começou a escrever bobagem, e ninguém está comprando mais seus livros, graças a Deus. Cremos ter respondido, agora Kardec finaliza assim, cremos ter respondido suficientemente a pergunta do nosso correspondente sobre a conveniência e a oportunidade de certas publicações espíritas. Publicar sem exame ou sem correção tudo que vem dessa fonte seria fazer prova, segundo nós, de pouco discernimento. Pegar qualquer coisa que te dão e jogar lá é falta de discernimento. Tal é, pelo menos, a nossa opinião pessoal e a nossa aqui do Grupo Estudar Kardec também, que deixamos a apreciação daqueles que, estando desinteressados na questão, podem julgar com imparcialidade, pondo de lado toda a consideração individual. Temos, como todo mundo, o direito, vou repetir, diz ele lá, temos, como todo mundo, o direito de dizer o nosso modo de pensar sobre a ciência, que é o objetivo do nosso estudo, e de tratá-la à nossa maneira, sem pretender impor as nossas ideias. Eu não disse que a nossa ideia é a melhor. Eu não disse para não ler os outros. Eu só disse para tomar cuidado com o que vai ler dos outros. Que para ler os outros seria importante que você leia primeiro o nosso. Ou melhor, leia não, estude. Mas não estou te obrigando a fazer isso. Eu estou dizendo que isso é o certo. Não estou dizendo que você tem que ler, não.
O certo é ler. Não estamos impondo nada, não. Assim como Kardec fez. Porque nós aprendemos isso com ele e temos que seguir ele dentro da sua forma. Eu não posso ser diferente, né? Nem de dá-las como leis. Os que partilham a nossa maneira de ver é porque creem, como nós, estarem com a verdade. E termina ele: o futuro mostrará quem está em erro ou quem está com a razão. E finda ele aqui o texto: deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritos. É um texto de Allan Kardec, publicado na Revista Espírita, novembro de 1859. Um tema fantástico, muito bom. Eu diria, sem medo de errar, um tema atual. Porque estamos vendo acontecer aí essa montoeira de livro que é jogado na mão dos outros, dizendo ser espírita, que não tem nada a ver, de fato, com espiritismo, nem passa perto. São ideias que, ao lermos, a gente vê que aquilo é ideia do autor, que aquilo não existe, que aquilo não pode existir, que aquilo foge a muitas das regras. Queridos irmãos, queridas irmãs, queria pedir desculpa se eu em algum momento me exaltei, se fui ou talvez até áspero em fazer essa colocação, mas quando se trata de mexer com a nossa querida e amada doutrina espírita, eu sou muito rígido, eu sou muito taxativo, eu não aceito mimimi, não vou aceitar, vou ser Kardec sempre em primeiro lugar, não vou mudar, o nosso lema vai ser sempre o mesmo, como a gente encerra sempre os nossos trabalhos. Ok? Queridos irmãos, queridas irmãs, fiquem com Deus. Um beijo enorme em seu coração. Até o nosso próximo encontro. E não se esqueçam, espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.